Olá, muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com Donizete. Você é o meu convidado. Aqui é o lugar de ouvir, entender a sua história. E a minha conversa hoje é com meu amigo Jorge, da JSEG. Jorge, muito bem-vindo ao Conversa com Donizete. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer. Aguardei bastante esse convite, né, e vai ser muito importante a gente estar trocando aqui algumas informações sobre a questão que, ao meu ver, hoje é prioridade na nossa cidade, né? Emprego e renda para a nossa cidade. Itaguaí é uma cidade que tem um grande potencial na geração de emprego e renda. Mas, Jorge, falta políticas públicas voltada principalmente para a questão de incentivos, né? Para atrair novos negócios para a nossa cidade. Eu acho que falta um diálogo entre a iniciativa pública, privada e a nossa sociedade. No seu segmento de qualificação de mão de obra, quais são as principais demandas que você tem hoje na nossa cidade de Itaguaí? Hoje, meu amigo, a gente observa o cenário mecânico montador, soldador, eletricista, por conta da demanda de paradas programadas das usinas, né? Paradas programadas hoje, falando a grosso modo, são os famosos paradões operacionais, É verdade. né? Então, hoje, a maior demanda é essa. Independente do tempo de contrato ou vínculo empregatício, né, as demandas são essas hoje, né? O que, muitas das vezes, a gente não consegue encontrar na nossa região, por conta da qualificação profissional. Hoje, respondendo a sua pergunta, são essas três: mecânico montador, soldador e eletricista. São as maiores demandas e é onde a gente mais observa a falta de mão de obra qualificada. Mas, com adendo, não é que nós não temos na região essa mão de obra qualificada. Muitas das vezes as vagas não chegam para esse profissional itaguaiense por falta de uma informação pública. E a qualificação da mesma forma. Muitas das vezes a pessoa não busca a qualificação profissional para essas determinadas vagas por conta de falta de informação de órgãos específicos para esse tipo de ação dentro da nossa cidade. Mas, então você entende que falta transparência nesses anúncios? Acho que transparência é a palavra correta. Isso a gente vem falando muito aqui na região, batendo muito nessa tecla, porque a transparência hoje ela é primordial. Por que motivo? Hoje, se a gente levar para o campo do dia a dia, uma empresa oferta determinada vaga, ou um site público oferta determinada vaga, e ali gera-se uma expectativa muito grande. A pessoa precisa trabalhar, tem a família para cuidar, né? O emprego leva o sustento para dentro de casa. A pessoa confia naquilo ali. Tiram o custo de onde não tem, muitas das vezes, a despesa para aquela vaga, né? Participa do processo. Participa do processo, volta para casa com aquela esperança de que vai conseguir a vaga. 2, 3 dias depois, observou no site, né, num Cine da vida, num órgão público que seja, que aquela vaga ali não foi dela, mas foi do Jorge, foi do Donizete. A pessoa se entristece, claro, mas vê que foi um processo sério. Ela vai partir para outra, com mais vontade ainda de chegar a vez dela. Hoje a gente não vê isso na nossa região. Aí a pessoa vai para a fila, né? Espera, fica ali o tempo todo em busca de uma oportunidade e depois não consegue nem enxergar quem alcançou aquela vaga, né? Falta transparência. E Se a se pessoa, ó, pelo menos, tipo assim, ó, essa pessoa conseguiu, eu não consegui, mas o meu colega conseguiu essa vaga. Perfeito, perfeito. Mas aí a pessoa não consegue enxergar se realmente foi simplesmente um anúncio ou se de fato tinha vaga, não é isso? Eu vou mais além. Eu vou mais além. Tem que parar para observar também por que de tanta oferta de vaga em tantos sites diferentes da mesma vaga. Vagas que são ofertadas pela empresa e, ao mesmo tempo, pelo órgão da prefeitura responsável. Sim. Então, isso gera uma estranheza muito grande. Você tem uma oferta tão grande e tem a mão de obra na região, e a gente volta na pergunta inicial, nós não temos mão de obra qualificada? Temos sim, mas falta uma política específica de pegar essa mão de obra qualificada e levar para essa determinada vaga, sem criar tanto atrito. Eu acho que falta uma conexão também Sim, com sim. a iniciativa privada, como eu falei no início da minha fala. E eu não vejo isso em Itaguaí, a iniciativa pública, trabalhando nessa parceria com a iniciativa privada, principalmente com as multinacionais que tem aqui na região.
Pelo contrário, acaba recebendo muita pressão da iniciativa pública, né? Como o Verdade. Porto, por exemplo, recebe uma pressão danada da prefeitura. Eu, Fecharam até o Porto um tempos atrás. Então, essa falta de diálogo, essa conexão, é o que também acaba afastando um pouco o empresário, né, da iniciativa pública. Acho que falta essa conexão. sim, E com a sociedade também, entendeu? Trabalhar em conjunto, entendeu? verdade. Eu vou um pouco mais além, Donizete. Se a gente observar na condição de empresário, né, falando como empresário, a gente vive isso, né, essa realidade hoje na região. Né? Mesmo tudo é difícil para você contratar a mão de obra local, a informação não chega. E quando você tenta fazer alguma coisa dentro da região, você fica travado. Vou te dar um exemplo simples. Dentro da minha empresa, da JSEG, a JSEG é uma escola técnica, onde ela forma profissionais de nível técnico e presta serviço para grandes empresas da região, né, e suas terceiras. Vale, CN, Nuclep, Porto Sudeste. Dentro desse processo, nós damos um suporte ainda, que é o RH social. A ideia do RH social, o que que é? É tentar fazer essa política pública que você acabou de sinalizar que não existe. Bacana. Tá? Então, o que nós fazemos hoje? Você qualifica a baixo custo ou a custo zero e tenta encaminhar para o mercado de trabalho. De que forma? O cliente chega de fora, vai fazer um determinado trabalho na região, ele não conhece a região, ele precisa de profissional de nível na região. O nosso trabalho hoje é esse. Independente de nós termos uma escola técnica, o nosso foco hoje são as indústrias pesadas. A mão de obra física, a gente quase não tem treinamento, é mais um projeto social. Entende-se o seguinte, um projeto social, na verdade, ele cresce muito na região quando você não vê uma política pública séria na área de empregabilidade e renda. Sim. Tá? Então, a gente não é só a JSEG, a gente vê vários projetos ficando na região para essa parte. Sites, tem muitos sites com boa vontade também de multiplicar informações. Tá? Então, ali você vai vendo essa ramificação. Mas dentro desse processo, também se perde. É onde a gente começa a observar o que foi pontuado. Órgãos públicos que se perdem pontuando vagas que não existem hoje. Né? Não chega a ser uma questão de Ministério Público, mas foi como você falou de início, a palavra é transparência. Se você oferta uma vaga, aquela empresa, órgão público, estabelecimento, projeto social, que eu me incluo nele também, tem que ter um quadro muito grande ali, especificando as vagas que tem disponíveis e as pessoas que entraram naquela vaga. Verdade, sim. Assim, é um projeto sério e transparente. Qualquer gestor público, gestor de uma boa empresa, gestor de um projeto, trabalha dessa forma. E a gente não vê isso hoje. A grande dificuldade que a gente observa lá hoje, a grande crítica, a reclamação da mão de obra, força de trabalho operacional de Itaguaí é justamente essa, a falta de transparência. Então é muito gratificante você, muitas vezes, quando está trabalhando na sua empresa, você tem uma sala específica voltada para essa parte de RH social, a pessoa chega para te perguntar como aconteceu recentemente, ontem. Poxa, eu fiz a minha inscrição aqui para a vaga de operador de empilhadeira, né? Mas eu não fui chamado. Já acabou esse processo? Já. O Zé das Couves que entrou aqui. Foi esse rapaz aqui que foi contemplado com a vaga. Pronto. Porque ele passou dentro de um processo de seleção junto com você e a característica dele pessoal, o currículo, informações técnicas também, e a entrevista, ele foi contemplado. E às vezes pode ser até um colega, né? Ah, eu Sim. conheço esse colega. Cidade Verdade. pequena como a nossa cidade, Verdade. né? A Verdade. gente conversa olho no olho. Não, eu conheço esse colega que ingressou a vaga. A Sim. transparência, né? Sim. Ô Jorge, você acredita que Itaguaí existe uma falta de mão de obra qualificada na nossa cidade para atender grandes demandas, esses paradões que tem nessas multinacionais aqui da região? Ou você acredita que é a concentração de mão de obra específica para atender esse paradão, essa demanda no dia do paradão? É a concentração que falta mão de obra ou falta mão de obra qualificada na nossa cidade? Como você enxerga esse processo? Hoje, quando a gente fala em paradão, são grandes contratações quando as usinas param. Então, com relação à questão de qualificação, falta hoje o seguinte: especificar a prefeitura, uma escola técnica, né, que direcione essas pessoas, por exemplo, um ajudante. Vou trabalhar com um exemplo. Um ajudante que quer buscar uma profissão, que nós pontuamos logo no início que as profissões mais buscadas hoje são, pelas empresas, eletricista, soldador e mecânico. Né? O que nós, no momento de empresa, fazemos hoje? Eu pego um profissional que está entrando no mercado de trabalho agora, primeiro emprego, uma pessoa com mais de 50 anos, um profissional do comércio que quer entrar na indústria,
nós ofertamos para ele o seguinte, um exemplo simples, que a gente pode trabalhar com exemplos. É interessante a gente trabalhar com exemplos, que é mais fácil de entender e de visualizar como o processo funciona. Eu monto uma qualificação de montadores de andaime, mecânicos montadores, vamos trabalhar com a realidade. Você hoje na condição de desempregado, pai de família, você consegue pagar um curso técnico no valor de R$ 1.800, R$ 3.000, Não vai. 2 anos de curso? Não tem como. Você não consegue. Assim. Mas se você tem uma expertise de preparar aquele rapaz que está entrando no mercado de trabalho, ou o senhor que já está com 50 anos com dificuldade de entrar no mercado, e você pontuar que ele vai fazer esse curso com uma carga horária bem reduzida, por exemplo, 40 horas, você conseguir ofertar com valores acessíveis, nós temos secretarias que conseguem fazer esse tipo de ação e recurso, principalmente para isso, tá? Que pode gerar esses cursos gratuitos. Eu, na condição de empresário, são cobrados. E eu tenho uma demanda quase que diária. Isso a gente observa em rede social. Isso eu estou falando só da minha instituição. Existem várias outras que fazem isso também. É o mercado. Se você observar, a partir do momento que essa pessoa estiver qualificada ali, mas só 40 horas, Jorge Manga. Elas são treinadas dentro da área do cliente, entender o que é o nosso processo. Para que você precisa fazer um curso de 200 horas para falar sobre petróleo e gás? Não é a nossa realidade. A nossa realidade é o quê? É o aço, é o minério. Se eles conhecem o que nós vivemos, 40 horas a gente consegue mostrar isso para eles. É o exemplo que nós tivemos agora recentemente. Vulcanização de correia transportadora de minério. Mulher pode fazer? Pode. Desde que ela queira fazer e alguém mostre para o empresário que ela consegue fazer. Um exemplo simples, com treinamento simples. Nós pegamos é só para não estender muito e finalizar, nós pegamos um exemplo simples. No segundo andar, uma correia que pesa quase 200 quilos, 3 pessoas, trabalhadores de braçais, para descer a correia para o primeiro andar. A pergunta foi o seguinte: vocês têm 1 hora para descer e esse equipamento aqui. Isso é lixo. Os 3 levaram mais de 2 horas, não conseguiram fazer. Não conseguiram. Na última aula, trouxemos uma menina, sem muito físico, com os mesmo ferramental. Ela pegou a correia, botou em peças de meio metro, desceu em 30 minutos. Raciocínio rápido e lógico. Resolveu o problema de 2 horas em 30 minutos. Hoje ela está trabalhando na Continental. Posso falar o nome aqui porque é uma empresa parceira. Não, tá certo. Isso aí, bacana, bacana. O que você falou aí da qualificação é recurso aplicado na educação, na qualificação. Ele, na verdade, isso não é despesa, isso é investimento. Sim, claro. Quem ganha é a cidade, né? O cidadão, ele alcança o seu objetivo, o seu sonho, e a cidade ganha com isso também, de modo em geral. A sociedade, o comércio, porque a partir do momento que a pessoa está qualificada e ela consegue um emprego, o emprego vai transformar a vida dela e das pessoas que estão ao seu redor. E aí aumenta também o consumo na nossa cidade. Então é importante trabalhar forte a qualificação, a oportunidade, né? O que falta muitas das vezes é oportunidade. E como você falou, se a pessoa está desempregada, como que ela vai se qualificar para ingressar no mercado de trabalho? Não vai ter condições. Claro. Aí falta aí apoio da iniciativa pública. Sim. É onde eu vejo hoje a principal dificuldade de Itaguaí. Sim. O que a gente sente. Para sentir isso, não é na condição de empresário, é sentir do povo. Quando uma pessoa faz um comentário, tem um peso. Mas quando 2, 3, 4, de diferentes níveis, do chão de fábrica até o engenheiro da obra, alguma coisa está errada. É verdade. Não é uma classe que está reclamando. Não é uma classe que está sentindo falta. Não é uma classe que está num sistema ali que não consegue sair, está desempregado o tempo inteiro. Você vê pessoas migrando. Tá? E aí hoje, isso cai numa nova dificuldade, se a gente parar para observar. Um profissional, engenheiro, que muitas das vezes volta para a área técnica. Ele é formado em engenharia, já tem uma certa experiência em engenharia, mas hoje ele se sujeita a trabalhar no nível técnico. E assim, da mesma forma, o técnico se sujeita a trabalhar como o técnico em mecânica, que vai trabalhar como mecânico. O mecânico se sujeita a trabalhar como auxiliar do mecânico. O auxiliar do mecânico se sujeita a trabalhar como ajudante. Né? A realidade hoje que a gente vive é essa aqui. Né? Sem entrar no trâmite ainda, né, que eu acredito que a gente vai falar mais para frente, da mão de obra que vem de fora, né?
Então, essa mão de obra que vem de fora, isso é uma coisa que incomoda muito a nossa população Itaguaí. Sim. E muitas das vezes tem pessoas na nossa cidade que ficam de fora do processo seletivo. Não conseguem alcançar essa oportunidade. Aí que eu te perguntei, que você entende o quê? Que é a concentração, talvez, de uma única demanda num paradão, que, por exemplo, mecânico. A quantidade que tem na cidade não atende um paradão. Aí vem essa mão de obra de fora para complementar. Ou é falta de política de inclusão? Como você entende esse processo? Não. É uma falta de política de inclusão. Por isso eu posso afirmar pelo fluxo que a gente vive. A gente respira isso desde 2009. A nossa referência é isso, tá no chão de fábrica dessas empresas. Né? Por que motivo? A mão de obra que é qualificada dentro de Itaguaí, ela é qualificada hoje de que forma? Com o tempo de serviço. Você não tem hoje uma política pública de qualificação profissional. Então as pessoas elas ganham experiência onde? Dentro da área operacional. Eu entro como ajudante, e ali você no classificado, a meio oficial, ali a mecânico, e assim vou subindo. Só que quando eu chego a mecânico, o próximo passo é o quê? É um curso técnico. Sim. E é onde são caros. Onde nós não temos uma escola técnica de nível público aqui na região. Temos as escolas técnicas semelhantes à minha, que são cursos muito caros. É onde é uma outra nata que consegue pagar. Uma outra nata, é verdade. Aí o mecânico, o soldador e o eletricista são funções operacionais. Operacionais, sim. Essas, eles conseguem se qualificar dentro da empresa, com cursos, com projetos sociais semelhantes ao que a JISEG faz. Mas chega na questão técnica e Itaguaí para. Fica parado ali. E aí, precisamos trazer pessoal para trabalhar nos paradões, como você fez a pergunta bem direcionada. Hoje, a mão de obra vem de fora por um único exclusivo motivo. Política. Política muito bem direcionada, isso eu posso afirmar olhando nos seus olhos. E na hora que Itaguaí para, quem perde é o cidadão e a cidade. Sim. A cidade deixa de ganhar. Por quê? Porque a mão de obra, o emprego, ele gera renda. Claro. E quem ganha é o comércio. Você anda pela nossa cidade, no Calçadão, Chaperó, Brisamar, ali na Rio Santos mesmo, ali, por exemplo, naquela loja que tinha. Tem várias lojas fechadas. A cidade, ela tá, na verdade, tá parada a cidade. O que Itaguaí cresce, ela cresce de forma orgânica. A cidade não cresce de forma planejada. Não existe um plano diretor para o crescimento de curto, médio e longo prazo da nossa cidade. Itaguaí hoje é uma cidade, sem desmerecer nenhuma cidade da Baixada, que tem a melhor geografia, Claro. tá, para o desenvolvimento econômico e social. Porém, faltam gestões públicas voltadas para esse desenvolvimento. Sim. Principalmente, eu acho que das maiores necessidades é essa falta de conexão da iniciativa pública, como eu falei no início, com a iniciativa privada e com a sociedade. Não tem, está desconectado. É como se fosse o seguinte, você tem um celular aqui na mão, né, você tem um iPhone aí, top, mas ele não tem internet. Então, e aí, você vai fazer o que com ele? Você ter todos os equipamentos, como estamos aqui agora, aqui, ó, de primeira linha, que nosso amigo aqui do podcast aqui, mas não está conectado. É isso que falta na cidade. Essa falta de conexão é o que atrasa o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade de Itaguaí. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E quando eu fiz referência à questão política, é por conta justamente dessa questão que você pontuou. Hoje, existe a vaga específica, mas não tem a formação. Porque muitas das vezes, foi como você sinalizou bem, eu tenho meu iPhone, você tem seu iPhone, aqui nós temos vários equipamentos aqui, só que a grande maioria da nossa região... O meu é aquele Samsung ainda S10. Então eu vou mais além. O iPhone meu é só não fazer vídeo, essas coisas. Eu vou mais além, eu nem sei mexer no meu, mas eu vou mais além. Por que essa brincadeira? Hoje, se a gente observar, a gente está vivendo a modernidade, a internet, Facebook, WhatsApp, mas... Será que o chão de fábrica, quando eu digo pessoal operacional mesmo, tem um telefone em casa? Sim, tem internet? Sim. Não tem. A gente vive isso. Tá? O currículo, quando você cobra o currículo da pessoa, muitas vezes a pessoa chega perto de você e fala o seguinte, Jorge, mas eu não tenho R$5 para fazer um currículo. E às vezes você tem um grande profissional que ele tem uma grande habilidade, às vezes ele não sabe nem elaborar o currículo, mas ele é um grande profissional, né? Como você falou, né? Sim. E aí ele precisa desses apoios, né? Como você falou.
Na verdade, ele tem uma qualificação. Você pega aí, talvez, aí, pedreiro aí. Tem pedreiro que ele, com todo respeito, é um engenheiro, mas ele saca muito de obra. Um grande profissional, saca muito. Claro que não vai fazer o papel de engenheiro. Mas, assim, se for para ele explanar o currículo dele, muitas das vezes, ele tem essa dificuldade. E aí que entra isso que você falou, esse apoio, né? Sim. Mas se a gente observar, existem secretarias específicas para isso. Sim, sim. Existe secretaria. Existe marketing para isso. Que a gente vê. Aqui a gente não está falando nada solto. Nós temos banners, nós temos informações, né? Ou essas redes sociais que eu não entendo muito bem, Instagram, Facebook, WhatsApp. Sim, tem muita ferramenta. Sinalizando todos esses serviços. Sim. Mas funciona? Não, é verdade. Não. E aí, órgãos particulares, empresas, se levantam, projetos sociais se levantam para fazer. Só que muitas das vezes, esses projetos, será que eles têm um direcionamento? Esses sites são seguros? A informação chega de forma correta? Muitas das vezes não. E aí, a empresa ela precisa do quê? De agilidade. Quando a empresa vai contratar, ela precisa para ontem. Quando nós somos empresários, a gente entende um pouco disso. Você faz uma proposta e fica guardando a resposta. Sim, verdade. Não é verdade? Sim. Tem uma previsão, mas você não pode cobrar. Eu preciso para ontem que eu tenho que mobilizar. Não. Você está aqui hoje, de repente, seu telefone toca. Ó, preciso mobilizar, preciso transportar amanhã. Aí está no nível de empresa. Ótimo. Mas e a força de trabalho? Você precisa contratar 80 pessoas rápido de nível. Sim. Como você vai fazer isso? Trazendo meu pessoal de segurança aqui de fora. Eu faço isso. Infelizmente, a realidade é essa. Nossa. A minha equipe, eu tenho minhas 15 pessoas trabalhando, são da minha total confiança. Se eu vou abrir um polo da JSEG em Minas, eles vão. Eu contrato 15 para ficar aqui, cobrindo, e eles vão para lá para mobilizar. Mobiliza, prepara tudo e depois vem embora. É o que acontece hoje. Sim. Vai ter uma contratação de 80 pessoas. Eu tenho um lugar sério. Existe a JSEG, mas é uma instituição legalizada para fazer isso? É um projeto social. Qual a segurança que eu tenho que aquela força de trabalho sendo selecionada pela JSEG são pessoas de nível? Quem tem a responsabilidade de fazer isso é a prefeitura, para dar credibilidade para o empresário. Que o empresário chega, vai no local sério, que sabe que é um órgão público e que ali vai conseguir captar aquela força de trabalho. Hoje, a gente usa de quê? Da influência que você tem muitas vezes com o contrato. O Jorge é um excelente profissional, o Donizete é um excelente empresário, o Jorge também é empresário, eu já conheço ele como a empresa, então eles devem fazer esse trabalho de RH muito bem também. Mas será que é o primeiro estágio da nossa empresa? As nossas empresas têm cunho financeiro. É buscar o recurso para a empresa. Isso é uma parte social, fica em segundo plano. Só que ela precisa para ontem. Quando a prefeitura ela tem que pegar e agilizar esse processo. Quando a empresa não tem essa segurança, ela sabe que a demanda é muito grande, o que ela faz? Ela já deixa mobilizado o pessoal dela de fora. Que muitas das vezes é o pessoal mais qualificado que o nosso povo aqui de Itaguaí. É essa que fica a pergunta. Esse pessoal que vem de fora é mais qualificado ou não que o itaguaiense? Então, e sem contar que a demanda está na ponta do nosso nariz, né? Sim, claro. Várias usinas, Sim. O porto. A pessoa vem de fora, vem lá de Minas, de outros estados. E sendo que a mão de obra está no quintal da nossa casa, Custo mais baixo. A mão de obra e a oportunidade de emprego, né? Apesar que é uns contratos intermitentes, né? Não é, esses paradões não é contrato efetivo, né? CLT, contrato por tempo determinado de longo prazo. São prazos curtos, né? Mas gera. Na verdade, é um bico legalizado, né? Esse contrato intermitente. Sim. Aí vinha a pessoa de fora, sendo que Itaguaí está perdendo essas oportunidades, isso não pode continuar acontecendo. Verdade. Na verdade, o bico legalizado eu chamo uma escravidão legalizada, que o próprio trabalhador não entendeu o que está acontecendo. Então, que... Por conta do seguinte, é legal de trabalhar com exemplos. Eu hoje, dia 18, eu tenho uma vaga para trabalhar numa parada. Eu vou trabalhar um dia. Então. Existe essa possibilidade, já aconteceu várias vezes. E vou lá, vou assinar minha carteira. Fui lá, assinei minha carteira de forma intermitente. E dia 19, no projeto lá do Jorge, apareceu uma vaga para quadro fixo. Eu vou trabalhar no quadro fixo? Claro. Qualquer trabalhador braçal, técnico, vai abraçar. O objetivo hoje é CLT. E meu salário é R$13.000.
Mas se você tem uma parada hoje de um dia, aí dia 5 você tem uma parada de 15 dias, dia 20 você tem mais uma parada de 30 dias, depois você tem mais uma parada de 15 dias, e você tem esse controle que as empresas passaram para você através dos seus encarregados ou líderes de área. Você vai fazer um cálculo rápido. Você precisa levar recurso para casa hoje. Por mais que você tenha que pensar na sua aposentadoria lá na frente, você tem que pensar no hoje, no feijão com arroz hoje. Sim. O que o trabalhador faz? Induzido por essa política já da questão de paradas programadas, eu ganho 3 mil trabalhando 30 dias. Se eu fizer essas paradas dentro desses 30 dias, eu faço 7. E eu tenho contato direto com o meu encarregado direto que mora na rua da minha casa. Eu não vou ficar atrelado ao RH da empresa. Ele vai vir aqui no meu portão e vai me chamar. Então, hoje, esse tipo de política é imediatalista. Você resolve rápido o processo. Mas vai criando o quê? A falta de mão de obra qualificada. E automaticamente chega um momento que você realmente não vai ter profissional na região. Porque você para ali. Você não chega, não passa do nível técnico. É o exemplo que você vê quando dá 5 horas, a quantidade de ônibus que saem aqui de Itaguaí. Mas se você entrar nesses ônibus, não são soldadores, mecânicos, ajudantes. É o pessoal de nível técnico. Isso eu estou te afirmando, que é a grande maioria. Justamente porque Itaguaí hoje parece ter uma política para engessar. Você chegou até aqui, você não pode passar. Do técnico, você não pode passar. Por quê? Por que não traz técnico de fora? Muito raramente. Se você observar, tem muito engenheiro de Itaguaí que trabalha aqui dentro mesmo. Justamente por conta dessa política. Aonde tem a questão da prefeitura entrar, não para bater, com perdão da palavra, bater nas empresas, mas oferecer melhores condições. Como você pontuou muito bem, um bom gestor, ele vai chamar uma empresa para conversar e tentar entender qual é o cenário e mostrar para ele o seguinte, olha só, temos essa política dentro de Itaguaí, onde é muito mais viável você contratar esse trabalhador dentro de 30 dias, pagando X, e sua empresa vem aqui para Itaguaí. Hoje a política é diferente. As empresas saem de Itaguaí. Eu vivo essa realidade porque eu tenho vários imóveis alugados para a empresa que hoje não estão mais alugados. Sim. As empresas muitas vezes só mudaram coisa de 200 metros só para sair de Itaguaí para Santa Cruz. Essa dificuldade principalmente na questão de alvará, né? Sim, sim. Tem empresa que... Eu não entro nem nesse trâmite, que não é demora para sair, eu não entendo, liberar. Mas a realidade é. Sim. E isso é melhor a gente nem entrar no consenso de documentação. Sim. Eu digo empresas que já estão operando aqui dentro há bastante tempo. Verdade. Um exemplo da minha, exemplo de outras, que a gente pode pontuar assim que a gente vive na realidade. Tá? Por quê? Muitas das vezes não é interessante a política que aquela empresa faz. É uma empresa que corre contra a maré do que está sendo feito aqui dentro. É uma empresa que prioriza o trabalhador itaguaiense, é uma empresa que tem comprometimento, muitas vezes, com a questão do meio ambiente, mas não está caminhando na mesma forma que está sendo gerido hoje essa pasta. Né? Eu falo pela pasta de empregabilidade que eu conheço, né? Mas se a gente observar, acaba respingando em tudo. Porque se o trabalhador está desempregado, ele não tem renda. Ele acaba saindo da região também. Se você observar, a gente está vivendo isso. Se observa, a gente vê na nossa rede social. Verdade. Muitas das vagas que a gente consegue observar hoje, puxar para Itaguaí, é para a gente pegar o itaguaiense e tirar de Itaguaí. A gente encaminha o pessoal para Minas, para Vitória, Campo Grande. A mão de obra qualificada nunca é demais, né? Quanto mais a cidade tem mão de obra qualificada, que seja para ocupar uma vaga de emprego na cidade, ou que seja fora, é importante. Sim, então, a pessoa tem que estar qualificada, estar pronta para o mercado. Fato. Aí cai onde você pontua. Uma política de informação e de parcerias público-privado. Por quê? Hoje, se existe hoje uma quantia específica dentro de uma determinada secretaria, que você pode firmar parcerias, tem que ser observado aonde vai ser firmada essa parceria. Porque muitas vezes você investe o recurso no local errado. Nós temos na região, temos que qualificar o jovem que está chegando no mercado de trabalho. Perfeito, claro, para o primeiro emprego, claro. Mas e aquela política que pode existir dentro do nosso município? Que um bom gestor pode criar uma política específica de parcerias com as empresas da região, Sim. Empresas operacionais. Simples, parcerias simples. Vou te dar um exemplo, parece uma brincadeira, mas que é importante para o trabalhador, para a empresa e para o empresário.
trabalhador, para a prefeitura e para o empresário. Você faz um curso de caldeiraria. Você vai fazer esse curso em 80 horas. Eu falo isso porque eu faço. De forma pequenininha. Não podia ser uma coisa macro. Você faz o curso ali. O empresário está ganhando a sua quantia porque é pouquinho. A prefeitura investe na empresa para ela não ter que pagar nem esse pouco. O trabalhador não ter que pagar essa quantia também. Mas a prefeitura gastou dinheiro. Quando você chega na parte prática, a prefeitura tem um convênio com a instituição. Esse convênio autoriza que o aluno faça a parte prática nos equipamentos da prefeitura. Então, uma manutenção que você precisa fazer muitas das vezes. Um exemplo, nos veículos. Uma manutenção que você vai fazer muitas das vezes na praça, pintura industrial. Nós fizemos isso recentemente, próximo a um município aqui do lado nosso. Bacana. E funciona muito bem. Aí você falou da parceria. A gente só faz parceria onde a gente enxerga confiança. Verdade. Antes de qualquer parceria, a gente precisa estabelecer um vínculo de confiança. E regras. Isso. E existe uma desconfiança muito grande do empresariado da nossa cidade com a gestão pública. Sim. Então não tem como fazer parceria. O empresário ele precisa enxergar a gestão pública como parceira. Né? A iniciativa pública tem que entender e enxergar o empresário como um potencializador do crescimento e desenvolvimento da cidade. Agora, a partir do momento que o empresário ele não consegue, a iniciativa pública não passa essa segurança para o empresário, ele não vai conectar com a iniciativa pública de jeito nenhum, não vai se conectar. Sim. Falta isso. E hoje a realidade nossa. A nossa realidade hoje é essa. Sim. Não existe. Nós vemos muito o marketing. O investimento pesado, né, em informação. Mas foi como você sinalizou. Vai chegar o momento que nós precisamos ter o quê? Transparência. É um exemplo simples. Nós estamos próximos, daqui a 20 metros de onde a gente está gravando, você tem uma placa gigantesca falando o seguinte: cursos de qualificação, impressão de currículo. A gente não está falando que viu em rede social. Se a gente caminhar na calçada agora, está ali. Sim, é gigantesco. Se você chegar e perguntar o seguinte: eu posso imprimir um currículo? Não tem quem imprima. Sim. Então, hoje, você vê projetos sociais fazendo isso. Sim. Só que, qual é o objetivo desse projeto social? Qual é o objetivo dessa empresa fazendo esse trabalho? Ele não é regularizado por ninguém. Verdade. E aí o povo acaba sendo manipulado por terceiros. Sim. Eu me coloco também nesse barco. Tá? Por isso que a palavra que você pontuou de início é tão importante e por isso que eu citei o seu convite de vir fazer esse bate-papo hoje. Porque transparência é tudo. O que você fala, você tem que provar. Tem que mostrar com evidências. Verdade. Né? E quando a gente fala de vaga de trabalho, é a dignidade do pai e de mãe de família. Sim, então, tem que tomar muito cuidado. É um tema muito complexo, né? Onde eu já bati várias vezes que as pessoas pontuaram assim, tem pesquisas de internet. O que é mais importante hoje na região? A educação, a saúde ou o emprego? 99% da população. A saúde. Eu falei o emprego. Por que motivo? Hoje, é fato que toda cidade ela precisa ter uma gestão pública muito bem direcionada para a saúde. Claro. Mas todo o processo ele pode ser falho. Sim. E no momento que ele é falho, e você tem um recurso excelente, você é bem remunerado, você consegue, naquele momento de falha, de emergência, você cuidar da sua família porque você é bem remunerado. Você não fica totalmente dependente da gestão pública. É como acontece em outros países. Tem muitos países que não têm o SUS. As pessoas elas são autossuficientes, elas têm um salário digno, onde cada uma consegue cuidar da sua realidade. Eu vou escolher aquele hospital, eu vou escolher aquele supermercado. Tá? Eu não estou dizendo que a prefeitura não tem responsabilidade com a saúde, de forma alguma. Mas os processos podem ser falhos. Né? E a saúde não espera. Verdade. Então, se você tem um recurso para emergência, aí depois você briga. Vai colocar na justiça ou não, vai buscar seus direitos. Mas a sobrevida para aquele ente querido ou para você deu. Sim, porque você tem um bom emprego. Verdade. E aí, a gente falando aqui de credibilidade, né, de estabelecer a confiança, hoje existe, além dessa falta de confiança que a iniciativa privada tem na iniciativa pública, existe também uma guerra política, né, estabelecida na nossa cidade entre os poderes, né?
entre o executivo e o legislativo. Fato. Que, enquanto isso, fica parado as demandas da cidade e eles ficam debatendo algo que, na verdade, é fácil e notório qualquer pessoa perceber, interesses pessoais. Porque a cidade fica... Se você pegar as últimas sessões que tiveram na Câmara dos Vereadores, o debate é só queda de braço para ver quem consegue ter mais poder na cidade. Enquanto isso, as demandas, como essas daí, de emprego, oportunidade, de saúde, renda, são esquecidas. Na verdade, para simplesmente tirar atenção, né? É uma coisa, parece que é para tirar atenção da sociedade, do que está acontecendo na cidade, e fica todo mundo concentrado, nossa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E essas coisas que são importantes ficam de lado, entendeu? Sim. Eu vou até um pouquinho mais além. Eu entendo muito pouco de política, mas foi como você pontuou. Qualquer cidadão de bem comum que acompanhe, observa que esse cenário, na verdade, é um teatro. Sim. Justamente para desviar a atenção. Não existe hoje, na minha concepção, grupos políticos. Existe um único grupo. Sim. Que vai querer se manter no poder por muito tempo, justamente utilizando desse artifício da distração política. Por quê? Chama atenção. Você só sente falta do hospital quando você precisa do hospital. Você só sente falta do trabalho quando você perde seu emprego. A realidade é essa. Hoje, a gente tem que trabalhar de forma coletiva. O grande problema que eu vejo hoje com a força de trabalho, chega a ser uma crítica pelo que a gente vê hoje, de tanto sofrimento do povo. Sim. Com relação à empregabilidade. Sim. Falta a união do povo. O povo se unir e se organizar. A gente vê essa briga aí de voltar a imposto sindical, independente. Se o povo se unir em prol de um objetivo, né, como você vê alguns sindicatos fortes, você vê ali às vezes ali próximo no CLEP, né, tem alguns sindicatos que brigam, mas se você tem um objetivo comum, eu tenho um objetivo comum, e tem esse determinado grupo, nós precisamos do quê? Independente de sindicato, nós precisamos de um líder. Sim. Uma pessoa que mobilize as minhas ideias, que tenha voz para levar a ideia de um grupo. Né? Então, hoje, você pontua que essa empresa aqui não está contratando. Um exemplo. Não é incentivar motim, mas você pontuar e direcionar que essa pessoa aqui é seu líder para brigar pelos seus direitos, independente de cargo público. O que o povo perde hoje é que ele entende o seguinte: esse aqui é o gestor, esse aqui é o vereador, esse aqui é o secretário. Eles têm força e voz pública para brigar por nós. Não. É verdade. Depende. Se você pontua uma pessoa específica, aquela pessoa tem voz sim. Tá? Não é fazer arruaça, mas é mobilizar. Foi o exemplo. Se você chega num determinado órgão hoje e pede para imprimir um currículo, é lei. É lei porque está escrito ali, se a informação está ali, então se não faz é propaganda enganosa. Tá? Você sozinho não vai conseguir imprimir o seu currículo. E uma série de outras questões, que chegam até de nível de curso técnico. Porque hoje, se eu desço daqui e chego ali e falo o seguinte: eu quero fazer um curso técnico, e não tiver o curso técnico, eu posso ir no Ministério Público fazer uma denúncia. Fato. Se você está me ofertando um produto, isso é oferta e demanda. Sim. Se você me oferta um produto e eu quero o produto e não tem, não consegue, propaganda enganosa. Não consegue entregar, né? Isso aí. E está bem escrito, bem grandão. Verdade, sim. Não tem observação. Sim. Se vier 2 pessoas, 3 pessoas. Eu oferto esse curso específico, está aqui. Ó. É só você entrar. Sim, verdade, sim. Então, se você quer fazer um curso técnico hoje, você não faz porque você não procura o local correto para fazer. E nem busca seus direitos. Falta hoje essa orientação para o povo de Itaguaí. Verdade. Tá na nossa cara. É lei. E vou mais além para finalizar. Tem recurso para isso. Tem muito. Recurso, sim. Vamos entrar nesse trâmite de quanto, mas é muito recurso. Tem muito recurso, verdade. E essa tendência, você enxerga como tendência esses contratos intermitentes? Donizete, acredito que sim. Por quê? O mercado está mudando. Foi como eu pontuei. De início, é interessante você conseguir levar o dinheiro para casa logo? Sim. Mas para você resolver o problema agora. Mas aí cai nessa questão da qualificação também. Porque você entrou numa parada programada. Você está ali num contrato intermitente. Qual é o seu objetivo? É você ficar num contrato intermitente dependendo do Jorge, uma hipótese, que é o encarregado, de 3 a 4 meses, aquele serviço estável. Não, um bom trabalhador, ele quer os 30 dias. Mas ele também não quer trabalhar 30 dias para ganhar 2 mil
Ele quer os 30 dias para ganhar os 7 mil. Mas você acredita que o contrato intermitente tira a oportunidade da pessoa ter um emprego efetivo? Não, de forma alguma. Você acha que ele tira a oportunidade? Não, eu acredito que não. Eu também acho que não. Eu acredito porque, que na não verdade, tira. como eu te falei lá no início, o intermitente, eu tenho que cortar a sua fala aí, porque também o que acontece? Antes, quando não existia o contrato intermitente, aí as pessoas também eram contratadas também e pagavam avulso, né? Você ia ali e pagava a pessoa ali, as grandes empresas, as multinacionais. E te interrompendo, o contrato intermitente, você ainda existe a possibilidade de passar para o quadro fixo da empresa, dependendo do seu desenvolvimento. Isso, né? Acho que ele é importante. É louvável, sim, não tem acho dúvida. Que a tendência do mercado, cada vez mais, é diminuir essa questão do emprego efetivo ali, né? Aquela contratação ali ao longo prazo. E porque acontece? Hoje... Logística, por exemplo, oscila muito. Hoje você tem um exemplo. Uma empresa tem 10 contêineres para carregar hoje, quando amanhã ela tem 40. E aí ela tem 10 contêineres para entregar direto num cliente. E se essa empresa tem um armazém, o cliente fala assim, não, eu não vou conseguir receber os 10 contêineres. Eu preciso que você tire o contêiner do porto, leve até o seu armazém, tira a carga no seu armazém e vai armazenar. E aí? Aquela empresa, a transportadora, ela não tem aquela mão de obra de ajudante ali, parada esperando o cliente falar isso. Ela vai contratar na hora. Claro. A hora que entra o contrato, entendeu? Antigamente, o que as empresas faziam? Vai lá e pega o ajudante. Hoje ainda fazem ainda, pega o ajudante, vai lá e contrata. Mas esse contrato intermitente entra exatamente nessa hora. Você faz aquela contratação imediata, atende aquela demanda. É bom para a empresa que contratou o serviço e é bom também para a pessoa que está precisando de fazer um bico ali, na verdade. E ainda existe a possibilidade de, mais para frente, ele ficar no quadro efetivo da empresa. Claro. Isso. E de acordo com aumentando essa demanda, automaticamente, dependendo do volume, a empresa vai assim, não, agora eu preciso que você fique aqui efetivo, aqui, entendeu? Sim, mas como você falou de início, isso é gestão. Você precisa de um bom gestor. Né? E o contato direto do gestor com o empresário. Para não acontecer também uma política reversa. Eu tenho hoje 40 pessoas trabalhando comigo no quadro fixo. E de repente eu só preciso de 20. Então, isso é uma política que só um bom gestor pode observar. Né? Fazer a coisa crescer e não regredir. Lá, de repente, chega e demanda para você lá, Jorge, eu precisar na verdade, de qualificar ou, né, fazer uma seleção, né, de 100, 200 pessoas. Aí aumenta a sua demanda. Lá você tem essa demanda, que às vezes você precisa fazer esses contratos assim, imediato? Acontece você fazer isso? Sim, a gente vive isso ali. Ontem nós vivemos Na verdade, nós estamos vivendo isso agora. A gente não pode trabalhar em nome de empresa, mas quem achar interessante visualizar isso, é só ir lá. E aí tem algo interessante que, neste momento, você acaba se conectando com outros profissionais. Assim, caramba, esse trabalha bem, né? Ele veio aqui, trabalhou um dia, olha que excelente serviço prestado. Sim. E aí, quando surge uma oportunidade, você vem para cá. Né? Claro. Isso é importante. É essa a realidade hoje. É isso que acontece hoje. Então, respondendo a sua pergunta, é importantíssimo, sim. O trabalho intermitente é interessantíssimo hoje. Tá? Mas desde que seja gerenciado por um bom gestor. Sim, né? Verdade. Ter essa política de conversa com as empresas. Né? Porque nós temos hoje, na nossa região, empresas seríssimas, alojadas dentro do nosso município, outras que, a maioria que, se nós observarmos, a maioria que capta a nossa mão de obra itaguaiense não estão sediadas dentro de Itaguaí. Elas são de fora, estão próximas à região. Já fizemos algum convite para elas virem para cá? Já que são tão parceiros. E MEI? Como você enxerga o MEI? Você acha que a tendência de crescimento, você acha que vai continuar crescendo muito? Eu acredito que é o mesmo segmento do que a gente falou do intermitente, né, Donizete? Abre esse precedente de você conseguir fazer o trabalho esporádico e mostrar o seu serviço. Verdade. Né? Muitas das vezes você é um excelente profissional, mas não tem a oportunidade de mostrar aquela atividade. Sim. Né? E eu vou dar um exemplo semelhante, você da parte de logística, né? Hoje, tenta contratar um mecânico diesel. Verdade. 30 dias. Verdade. Paga 10 mil para ele para ver se ele vai querer trabalhar na sua empresa. Verdade. É muito difícil. É difícil, porque um mecânico diesel ganha 3 mil e poucos reais. Tipo assim, no máximo 3 mil, 4 mil reais. Ontem, por exemplo, na minha empresa eu fiz uma contratação de um serviço. Sim. Ele foi lá, ele trabalhou de manhã até as 14 horas, deu lá uma fatura de 380 reais.
Então, se ele estivesse trabalhando na CLT, não daria os R$380. Verdade. Não é isso? Os R$380, claro que R$380 não vai direto pro bolso dele, porque tem a despesa dele também ali de mobilização, imposto, né, que ele vai pagar ali. Mas, na verdade, para a empresa que é contratante, como a minha, é bom também. Sim. Se eu estivesse pagando ele de CLT, 3 mil por mês, daria uma média de R$100 por dia. Não é isso? Sim. Mais encargos. Eu paguei 380. Parece estar ficando mais caro. Não está ficando mais caro. Porque existe uma carga também tributária sobre a minha empresa também. Tá, não é isso? Ali. E aí eu consigo absorver isso. E ele consegue ganhar mais. Porque ele fez um para mim ontem R$380, amanhã ele vai atender uma outra transportadora. E por que eu tenho a demanda só para um dia só? E se eu contratar ele CLT, no dia seguinte ele vai ficar parado. É bom para ele e é bom para contratante. Claro. Eu acho que tem uma tendência muito grande esse crescimento aí, desse CNPJ aí de MEI aí. Né? E aí, aonde entra a questão da gestão pública? Fomentar isso e ter incentivos. Centralizar. E aí também, um amigo foi tirar um MEI aqui em Itaguaí, foi uma guerra para ele conseguir tirar o CNPJ. Demora, as coisas. Tipo assim, o CNPJ você faz até pela internet, mas ele abriu a micro pequena empresa. O dele foi uma micro pequena empresa. Ajustar aqui para não dar fala contraditória. E aí ele vai trabalhar de casa. Aí a Secretaria de Meio Ambiente quer que ele faz uma série de coisas, entendeu? O escritório é dentro da casa dele, entendeu? Não existe poluição, não tem contaminação solo, nada disso. Então, e aí ele precisando de gerar alguns serviços. E demorou muito tempo, demorou quase um ano, entendeu? Então é coisa que eu acho que a cidade perde muito com isso. Essa falta de gestão e de acelerar esse processo. Sim. Saber o seguinte, empresário, vem para cá, eu quero você perto de mim. Acho que a iniciativa pública tem que trazer o empresário para perto, que é ele que vai potencializar a economia na cidade, entendeu? Não? Ele é um potencializador. Quem faz a economia girar são as pessoas que vão ali e compram, né, no mercado, nas lojas. Mas quem vai potencializar é o empresário, ele que vai potencializar. Donizete, hoje, nós estamos aqui numa conversa muito aberta, né? Sim. Muito aberta. E a ideia não é agredir, é mostrar o que acontece. Sim. E mostrar o caminho a ser seguido para essa parte de emprego e renda. Né? Nós estamos vivendo um período que eu posso afirmar porque nós vivemos isso. Uhum. Você conseguir 300 vagas e você receber na sua porta um carro da prefeitura mandando parar o processo. Porque está aglomerando pessoas na rua. Não existe isso. Você com as fotos, com os vídeos, tudo organizado, tendo informado. Esse é documento público. Está no próprio jornal da prefeitura. É uma falta de capacidade e de um diálogo, como eu falei, de interagir, conversar, né, com o setor. Eu acho que vou mais além. Não é nem a questão da conversa, de interagir. Já é conflito de interesses. Então. Foi como eu falei de início. Quando um processo de seleção ele é feito pela secretaria responsável, não existe conflito de interesses. O interesse ele é do povo. Sim. Mas quando é feito por uma instituição privada, depende muito de quem está de frente daquela instituição privada. O Jorge Manga tem um bom caráter? Você pode me avaliar que sim. O outro amigo ali pode me avaliar que não. Eu consegui a vaga, o Jorge é muito bom. Eu não consegui a vaga, de repente o Jorge não é bom. Mas ali é momento, é coração. A pessoa está chateada por conta de não ter conseguido levar o recurso para casa. Mas e quando a questão passa ao cunho político? Aquela ação ali mostra a minha incompetência. Sim. A gente precisa parar. Essa aproximação chegou lá, na verdade, para atrapalhar o processo, na verdade, deveria ser o contrário. Está precisando de alguma coisa, de algum apoio aí? Por quê? Que, na verdade, são esse tipo de seleção, né, no caso que você estava fazendo, que vai gerar economia na cidade, vai gerar oportunidade de emprego. Sim. A iniciativa pública tem que apoiar. Sim, mas não atrapalhar o processo. Mas aí voltamos naquela questão que você pontuou muito bem antes, os poderes. Sim, então. Eles brigam entre eles para desviar o processo principal que não está andando. Sim. Que é saúde, educação, empregabilidade e renda. Se, novamente, você faz uma ação onde gera uma comoção popular tão grande e você tem um resultado, sim,
que você pode pegar e sinalizar aqui, ó, o pessoal aqui, ó, 300 pessoas contratadas. Sim, sim. Quadro fixo, não é parada, quadro fixo. Tá aqui, saiu no jornal da prefeitura. Não tem que desviar o processo também? Porque quantas vagas conseguiram aqui? Tendo um recurso, às vezes, anos-luz maior que o meu. Então, hoje, a gente consegue observar que o problema raiz, todo problema que você tem dentro de uma administração de uma empresa, dentro da sua família, você tem que observar sempre qual é a causa raiz do problema, para poder sanar. E hoje, o que eu observo hoje, a causa raiz do problema hoje, com relação ao tema do nosso bate-papo hoje, que é emprego e renda, é a questão da gestão pública. Nós não temos um excelente gestor hoje. Falta mesmo. Não temos um excelente gestor voltado para essa parte. E se a gente observa que, eu, na minha concepção, observo que hoje o emprego é prioridade, né, alguma coisa está errada. O povo tem que se mexer. O povo tem que agir. Foi o exemplo do curso técnico que eu dei agora. A pessoa muitas vezes chega para mim e fala assim, às vezes quando eu estou na minha empresa, Jorge, mas você não consegue um desconto no curso técnico para mim não? Eu falei, por que você não faz de graça? A prefeitura tem recurso para fazer um técnico pela prefeitura, arcar com o seu curso? Ah, Itaguaí tem? Eu falei, tem. Pode ir lá que tem. Mas se você for sozinho, a sua voz não tem peso. Mas se uma turma para fazer uma turma, você precisa de 40, e se tiver 80 ali cobrando? Sim. Tem que ser feita a turma. Sim, sim. Então, hoje, a grande questão hoje, falha primordial, no meu ponto de vista como empresário e como pessoa envolvida em projetos sociais. Não temos uma gestão pública, um gestor que busque esse tema. E falta a mobilização popular. Consiga fazer um planejamento, né, para desenvolver esses processos. Isso. E alcançar essas pessoas que realmente precisam, né? Sim, e o povo se organizar. Sim. Muitas das vezes a gente precisa de um líder. O povo tem que entender que nós somos o maior capital da cidade, é o capital humano. Sim, e aí a voz do povo. Então o povo não pode deixar que a voz do político sobressaia sobre a voz do povo. Que quem coloca o político lá é o povo. Sim. Então o poder de mando está com o povo. Então, assim, enquanto o político enxergar que o povo está de braços cruzados, ele vai continuar fazendo as coisas que está na cabeça dele. E eu vou mais além. A Itaguaí é uma cidade tão atípica das outras, porque muitas das vezes o povo não sabe dos seus direitos. Itaguaí mostra. Itaguaí te mostra. Com o Facebook, com o WhatsApp, ainda põe um banner. Para mostrar o seguinte, olha só, vocês têm direito disso aqui, ó. Isso aqui é direito seu. Fazer um currículo, fazer um curso, encaminhamento de emprego, carteira de trabalho. Você não tem que ir buscar em site. Né? Tem secretarias que você tem isso estampado bem grande. Sim. É só você entrar e chegar ali e pedir. Olha só, eu gostei daquele item 3. Como eu faço para me inscrever? Eu gostei do item 4. Mas se você passar agora, não tem ninguém. Muitas das vezes, falta também o que? A mobilização. Sim, verdade. Ter alguém que mobilize. Mobilizar é você ter um objetivo, aí você passa para o seu amigo, olha só, eu quero fazer um curso técnico de segurança do trabalho. Mas lá não tem demanda de turma. Esse é o argumento, eu tenho certeza. Não tem demanda. Não tem demanda. Por quê? Você vai lá, fala, vou deixar seu nome aqui, ninguém registra. Fica por isso mesmo. Volta onde? Na questão da transparência. Verdade, sim. A partir do momento que você consegue mobilizar, eu tenho esse objetivo, e tem 40 pessoas ali ao mesmo tempo. Verdade. Gera o quê? Uma aglomeração onde vai chamar a atenção das pessoas específicas, que muitas das vezes nem sabe que aquilo ali está acontecendo. Verdade. E para isso, quando você tem uma pessoa para centralizar, a pessoa que oriente como fazer, a massa maior buscar o seu direito, a coisa flui. Verdade. Verdade. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. Tá, eu estou muitas das vezes, as pessoas vão ver esse bate-papo, a pessoa fala assim, poxa vida, mas eu não sabia. Sim, gente, sim. A rua da prefeitura, todo mundo passa aqui. Eu converso com o Donizete, é aberto para você de Itaguaí, região, aqui é para a gente ouvir, entender a sua história e ouvir a sua opinião. Sim. Esse eu conversa com o Donizete, foi aberto exatamente para isso. Aqui pode vir um político, pode vir um cidadão itaguaiense, independente do segmento, seja da iniciativa pública ou privada. Conversa com o Donizete, ele é aberto para ouvir a população de Itaguaí. Esse é o nosso objetivo, esclarecer as demandas que tem na nossa cidade e as oportunidades. Sim. E eu tenho certeza que a partir dessa conversa aqui, muita coisa vai mudar com relação ao emprego e renda. Por quê? Tudo se baseou em gestão
e transparência. Transparência. Jorge, a conversa está muito boa. Acho que a gente vai ter que marcar mais conversa com verdade. Donizete. É uma alegria muito grande estar falando aqui com você. O papo está muito bom e eu gostaria de estender mais esse papo, hein? Está muito bom. Só que a gente está chegando aqui já ao finalzinho e eu gostaria que você, né, deixasse aí as considerações final aí em relação, né, exatamente do empregabilidade da nossa cidade, né? Também do seu segmento, como que a pessoa faz para ir lá se inscrever lá no seu projeto e se qualificar para o mercado de trabalho. Claro. E dizer para você que é uma alegria muito grande estar aqui com você. Eu que agradeço, é um prazer. E você é o meu convidado mais uma vez. Obrigado pelo compartilhamento aí do Conversa com Donizete mais uma vez. Então, gostaria que você deixasse... Vamos marcar outro bate-papo. Claro. Tá convidado. Vai ser um prazer. Tá bom? Será um prazer. Tá? Bom, agradeço a equipe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Né? Mas... eu queria que fosse num momento, assim, da gente estar comemorando, né? Sim. Tá comemorando, né? Muitas vagas, muito emprego, né? Mas não é o momento. Então, fica o comentário para vocês do seguinte. Hoje, o que a gente precisa é mobilização. Mobilização em torno do objetivo comum nosso. Qual é? Vaga de trabalho. Voltar para o mercado e levar o sustento para casa. Tá? Hoje, a ideia do nosso projeto lá do Mais Trabalho para Itaguaí, que nós iniciamos lá em 2009... um braço social da JSEG. Né? Hoje, a nossa média é uma faixa de varia, de mês a mês, 30, 40 pessoas que a gente consegue encaminhar para o mercado de trabalho, sendo quadro fixo, sendo vagas esporádicas de paradão ou MEI, ou contrato intermitente. Sim. Tá? E o que a gente orienta hoje? Né? O currículo de vocês fica com a gente lá. A gente tenta fazer como os responsáveis que teriam que fazer não fazem. Tá? Mas não temos o mesmo recurso. São mínimos. Trabalhamos hoje com o que vocês pontuou logo de início, a política de aproximação com os empresários. Sim. Nós somos um curso técnico. Então, nós vendemos treinamentos para empresas. E ali cria-se aquele contato com o comprador, com o gerente, com o supervisor, e dali a gente consegue começar a ofertar o produto de mão de obra local. É onde nós abrimos nosso espaço, temos salas preparadas para as empresas e trazemos as empresas para dentro do nosso coração. Maravilha. Então, hoje, a empresa chega de fora para fazer um treinamento, ela não tem mão de obra, não tem espaço, vai ter que alocar sala. Nós temos isso em 3 bairros preparados. Então, aqui está o contato aqui do Jorge. Se você tiver interesse, entre em contato e pode ter certeza que você será muito bem atendido lá na JSEG. Está o contato dele na tela aí. E faça contato e pode ter certeza, né, Jorge? Sim, com certeza. É um prazer receber as empresas que já são parceiros, mas principalmente você que está fora do mercado de trabalho. Bacana. Tá? Porque muitas das vezes as pessoas não entendem. Só para finalizar, além das empresas trazerem vaga, o nosso segredo, onde a gestão pública não entende também, é ouvir o trabalhador. O trabalhador que chega para imprimir um currículo, ele vai levar aquele currículo para algum lugar. Bacana. E muitas das vezes ele bate na porta da empresa, mas muitas das vezes o empresário, na condição do Jorge, com o celular tem o contato da gerência, que consegue abrir a sua porta e de mais 20. Maravilha. Então, você acabou sendo a ponte. Você que trouxe. O segredo está aí. A ponte do futuro. É ouvir o desempregado, o trabalhador itaguaiense. Bacana. Obrigado pelo convite e foi um prazer, meu amigo. Prazer foi meu. Obrigado mais uma vez pela sua participação no Conversa com Donizete. Um forte abraço e obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado, Jorge. Um prazer.